Salve, salve, Vitória, tudo bem? Vamos aqui tentar resolver a sua questão, tá? Então vamos lá. Em matéria de leitura da questão, né? Observe a figura ao lado, cujas setas indicam movimentos migratórios ocorridos no Brasil. As direções das flechas indicam o movimento migratório ocorrido por fenômenos específicos de um momento histórico da ocupação do território brasileiro. A dinâmica migratória representada ocorreu, tá? Então a primeira coisa que nós tiramos do comando é o seguinte. O comando ele faz um retrato dizendo que bem exatamente aqui, ó, ocorrida por fenômenos específicos de um momento histórico, tá? Então nós temos que olhar para esse mapa e verificar qual momento histórico este mapa está retratando, tá? E aí poderia ser vários, né? É século XVIII, é século XIX, é século XX, né? Enfim, vamos lá, ó. E a letra A diz que esse fenômeno, né, ou seja, esse recorte espacial, ele é em virtude do ciclo da borracha na Amazônia, que atraiu grandes contingentes populacionais das outras regiões brasileiras em direção ao norte. Então, olha só, esse recorte não pode ser a da opção A, por quê? Porque da opção A, o ciclo da borracha basicamente vai ligar duas regiões, né? Vai ligar a região do Nordeste, que está exatamente aqui, ó, Nordeste, com a relação da região Norte. Está bem exatamente aqui, ó, Norte, né? Então perceba que quando nós falamos em migração do primeiro e do segundo ciclo da borracha, basicamente é migração de nordestinos para a região amazônica, ok? Agora olha só, essa migração de nordestinos para a região amazônica vai se dar assim, muito pelos rios, né? Isso que você está vendo exatamente aqui, ó, tá vendo essa flecha migratória ligando o Nordeste ao Norte, ó? Isso aqui é a sinalização da Transamazônica, tá? Mas a gente poderia tirar também pela região sul, né? Então, por exemplo, aqui você vai ver mais ao sul uma migração rumo ao centro-oeste brasileiro, ó. Isso aqui praticamente existia, mas era muito pouco dentro do primeiro ou segundo ciclo da borracha, tá bom? Então, essa migração que você está vendo de sulistas para a região centro-oeste brasileiro, ela é algo muito recente, a partir da década de 80, basicamente, tá bom? Então, esse mapa não é o retrato do ciclo da borracha, por quê? Porque você tem migrações, por exemplo, no centro-oeste. E a migração em grande quantitativo para o centro-oeste é algo recente, tudo bem? A B diz, entre os anos 30 e 50 do século XX, em virtude da integração do mercado interno e do desenvolvimento regional brasileiro. A mesma coisa, ó, anos 30 e 50 do século XX, não, tá? Esse povoamento do centro-oeste ele é muito recente, tudo bem? Nos anos 60 do século XX, em virtude da criação de Brasília e do êxodo rural provocado pela Revolução Verde no Nordeste e Sul do Brasil. A Revolução Verde, olha, exatamente aqui, ó, né? Do Nordeste e Sul do Brasil. Tá errado o contexto, tá? Por quê? Porque essa Revolução Verde, ela vai criar os transgênicos, tá? São vários itens, mas o item principal revolucionário vai ser as sementes geneticamente modificadas, tá? Então a Revolução Verde, ela é praticamente da década de 70, tudo bem? E a partir da década de 70 que o Centro-Oeste, ele passa a ser uma área considerada produtiva. Então, antes da Revolução Verde, ou seja, antes da década de 70, era inimaginável pensar que o Centro-Oeste poderia ser uma região altamente produtiva. Por quê? Porque o solo é muito ácido e o solo é muito pobre. Então, a região Centro-Oeste não era propícia para a produção agrícola. A partir da década de 70, com a revolução dos transgênicos, a região Centro-Oeste passa a ser uma área produtiva, tá bom? Então, não é década de 70, é a partir da década de 70, ou ele pode colocar a partir da década de 80, tá? Então, a partir da década de 70 está correto, a partir da década de 80 também está correto, tá? Então, vamos lá. Próximo item. Em função da atração exercida pelos grandes projetos de mineração e industrialização, a exemplo de Carajás e da Zona de Franca de Manaus. Não. Esses dois projetos, eles são de baixo impacto migratório.
Então, por exemplo, a Zona Franca de Manaus vai diminuir a migração de amazonense para a região sul e sudeste do Brasil, por exemplo. Tudo bem? E os projetos como o Grande Carajás, eles vão ser, sim, projetos relacionados à atração de imigrantes, porque o projeto Grande Carajás inclui outros programas, né? Então, ele vai sim atrair imigrantes. No entanto, esse mapa, que é um retrato do Brasil, eu não posso dizer que é apenas em decorrência da Zona Franca de Manaus e do projeto Grande Carajás. Então, essa grande migração que você está vendo no Brasil tem que ser por algo muito maior, tá? Letra E, após a década de 80 do século XX, em função da incorporação de novas fronteiras agrícolas e pecuárias na região centro-oeste e norte do Brasil. Aqui sim está correto. Então, a partir da década de 70 ou 80, a partir da Revolução Verde, é que a região centro-oeste passa a ser uma área propícia à agricultura, assim como a região norte também, tá? E com isso você tem uma alta taxa de migração, principalmente do sul para o centro-oeste e posteriormente do centro-oeste para a Amazônia, tudo bem? Então todo esse arcabouço, né, do mapa, ele retrata a Revolução Verde. Então esse mapa, a leitura dele torna-se difícil porque não há legenda, né? Como assim, professor, não há legenda? Não há nesse mapa, por exemplo, ele não distinguiu as flechas. Simplesmente ele vai dar para você todas as flechas, ó, ligando o Nordeste ao Norte, ligando o Sudeste ao Centro-Oeste e ligando o Sul ao Centro-Oeste. Tudo bem? Então, basicamente era isso, tá bom? Então, Vitória, a gente fecha nessa ideia, tá? De que você tinha que ter essa noção do todo. E é importante fechar aqui a ideia também das flechas, ó. Então, se você quisesse interpretar ao pé da letra as flechas, ó, as flechas mostram saída de indivíduos do Sudeste, indivíduos do Nordeste também, ó, para o Centro-Oeste, mostram a migração dos indivíduos do Sul para o Centro-Oeste, ó, tá? E depois esses indivíduos começam a sair do Centro-Oeste em direção ao Norte, ó, que é a última fronteira agrícola, né? Acima você vai ter as flechas indicando saída de nordestinos em direção ao norte aqui também, ó. Então, essa grande migração, tanto faz do Nordeste para a Amazônia, quanto do Sul para o Centro-Oeste, e depois a Amazônia, isso dá-se devido à Revolução Verde, a criação de transgênicos, que faz com que haja uma corrida por produtividade agrícola e pecuária no Centro-Oeste e Amazônia, tá bom? Então, era essa leitura. Você tem que ter noção de que a Revolução Verde, ela é que causou maior impacto no sentido de migração no Brasil, tá bom? Vitória, era isso, a ideia, tá? É uma questão bem elaborada, porque você tinha que interpretar tanto a questão histórica, né? Quanto também fazer uma interpretação do mapa, tá bom? Caso tenha alguma dúvida ainda, você pode mandar no Telegram que a gente vai enviando. Tchau, tchau, Vitória. Até a próxima. Abraço.